Vocês estão vendo aí? Sim. Pronto. Esse meu eu fiz baseado já num assunto aqui da Suporte, né? Recife, que é a nota fiscal, né? Envio de nota fiscal. Vou mostrar para vocês aqui o objetivo é gerar um fluxograma do processo de envio de nota fiscal ao financeiro, né? Aí o fluxograma inclui as etapas de envio, aprovação pelos gerentes de projetos, coordenador de GPs e coordenador técnico, até encaminhamento ao financeiro e o procedimento final, né? Processamento final, né? Aí coloquei aqui o nome, né? Processo de envio de nota fiscal do consultor. Fui classificando aqui os atores, né? O emissor da nota fiscal, né? No caso, o consultor, né? Depois coloquei o coordenador técnico, o coordenador de GPs e o financeiro, né? Aí o fluxo ficou assim, né? Com essas atividades, né? Aqui a piscina, né? E as raias. Vocês estão me escutando aí, né? Direitinho, né? Sim. Sim, sim. Aí, pronto. Aí, de início, né? Essa primeira atividade, né? Apontar as horas no SS Suite. Aí a segunda atividade seria aprovar as horas, né? Com o gerente do projeto, né? E aí, se sim, ele segue, né, para a emissão da nota, se não, ele volta aqui para a correção das horas, né? Se sim, emitir a nota, manda uma mensagem, mandando a nota, né, no caso, para o coordenador técnico, para ele fazer a avaliação das horas e da nota fiscal, né? Se não, ele volta novamente aqui para mim, né, para o emissor, e se sim, ele segue uma mensagem, né, para validar a nota, né? E aí ser encaminhado para o coordenador de GPs, né? Fazer avaliar se está tudo correto, né? E aí, se não, a gente volta novamente, né? Eu coloquei aqui esqueci de dizer para vocês aqui, né? Os gateways aqui, que seria o SHO, né? E aí, Isso. faz se não, ele volta aqui para o emissor novamente, se tiver alguma coisa que não esteja batendo, né? Nota, se sim, ele segue e aí vai ser encaminhado para o financeiro. Show de bola. Massa. Bom, já temos aí mais um processo para seguir. O restante do pessoal conseguiu fazer o processo lá no ambiente de teste da gente? Aí esse daí, Davi, tu exporta, tá? Exporta para colocar lá no ambiente de teste da gente. Certo, beleza. Fechar aqui. Fechar. Quem tá faltando, pessoal? O processo? Tá faltando o meu. O teu tá aqui, né, Jefferson? Salvar que estava dando. Sim, tá aí. A informação obrigatória. Tá. Deixa eu ver aqui umas coisas antes, tá? Só um minutinho. Eu queria anotar aqui. Esse aqui foi de exemplos. Instrumento vazio.
Normalmente, o pessoal brinca com ar, Beleza, vamos lá. Qual é o teu processo, Jefferson? Pessoal, agora é que vai estar cozinhando lá. Contratação de internet residencial. E é claro que a gente também vai usar ingredientes. Cachorro, farinha de aveia, fermento, canela, banana, folha de maçã. Diga lá. E vou começar amassando as bananas. Vou falar sobre a contratação de internet residencial. A gente tem 3 atores, né? O cliente, a empresa e o técnico. Começa com a escolha da empresa prestadora de serviço. Depois a gente, de escolher a empresa, vê a velocidade, qual a velocidade que a gente deseja, e se tem cobertura, né? Se não tiver, volta para o começo, para a escolha da empresa. Se tiver cobertura na nossa região, vê o valor do plano. Se o valor for aceito, vai para o cadastro do cliente, já é com a empresa. Se não, volta para a escolha da empresa prestadora de serviço. Na empresa, feito o cadastro, é agendado junto ao cliente, né, o dia da instalação, que já repassa para o técnico. O técnico faz a visita, em seguida faz a instalação, após isso a assinatura do contrato e é realizado o teste. Teste de conexão, se está tudo certinho. Se estiver certinho, finaliza. Se não, vai para manutenção, depois é realizado o teste novamente, e se tiver tudo ok, entregue o serviço. Beleza. Deixa eu anotar aqui esse, que a gente já vai fazer umas perguntas aqui. Beleza. Fechar. Mais alguém? Falta o meu também. Alô? É Pietro, né? Oi, isso. Locação de livros. Esse primeiro aí. Locação de livros, esse aqui. Deixa eu pegar aqui, sim. Então, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de caldo de misturar. E eu vou colocar um pouquinho de sal no purê. Diga lá. Tá. Esse aí eu fiz baseado no aluguel que tinha na faculdade, né? Na biblioteca de lá. O aluno faz a solicitação e aí dá início ao processo. E aí o atendente vai fazer o registro do pedido do aluno, vai pegar os dados deles e vai ver se o livro está disponível no sistema. Uhum. E aí ele vai perguntar, o sistema vai enviar para ele, né, se está disponível. E aí, se sim, ele vai passar para o bibliotecário para buscar o livro. Se não, ele vai buscar livros semelhantes. E aí vai oferecer. Se o aluno aceitar, ele segue para a separação. Se não aceitar, ele terminou o processo. E aí, ele aceitando, fazendo a separação, vai gerar o prazo de devolução, vai fazer a entrega e vai terminar o processo. Massa. Basicamente, 2 atores aqui. Show de bola. Tá. Então, só revisando, então, os outros. Thales, Thiago, quais são de vocês mesmo o nome? Só para eu anotar ali. O meu é matrícula de distribuição cirúrgica. Boa. Distribuição cirúrgica. Deixa eu anotar aqui. Quem foi que falou? E Thales mesmo? Não, esse foi do O Thiago. meu, Thiago. Thiago, né? Eu não estou olhando a tela, não sei quem está falando. Vai. O meu, Thales, é solicitação de férias. Essa solicitação de férias. Esse aqui. É esse terceiro. Tem um teste meu ali com o mesmo nome.
Show de bola. Então, estão aqui os processos. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Aí, qual é a ideia aqui, tá? Cada um de vocês desenhou o entendimento de um processo, tá? Tá ali o entendimento inicial de um processo. E aí, o que é que eu quero fazer aqui como dinâmica entre nós? Eu queria que, agora, você que desenhou o processo, você vai ser o cliente. Tá? Você é a pessoa que entende do processo, é a pessoa de negócio, que vai dizer como o processo deve ser feito. Tá? E um dos outros membros aqui vai ser o consultor que vai automatizar esse processo. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o Alisson, ele é o cliente desse processo aqui. Tá? E eu posso pegar e dizer que o Jefferson vai ser o consultor dele. Então, ele que vai automatizar esse processo aqui. Qualquer dúvida sobre o processo, ele tem que falar com o Alisson e pegar toda a informação de como o processo deve ser. Entendeu? Um vai ser o cliente do outro. Essa é a ideia. Tá? Massa. Então, vou fazer o seguinte, tá? Só para, por questões geográficas, eu vou tentar manter vocês que estão mais próximos aí como consultores e clientes. Tá? Então, eu vou fazer uma permuta aqui, ó. Eu vou deixar o Davi e o Pietro, né, o Alisson. Eu troco muito o nome de Davi, tá? Eu chamo ele de Davi em casa e Alisson no trabalho. Aí, é assim. Tá, Alisson e Pietro, vocês vão ser o consultor e cliente de um do outro, tá? Então, um vai fazer o processo do outro, beleza? Beleza. Beleza. Aí vocês estão juntos aí, conseguem conversar e se desenrolar mais fácil. No caso do pessoal aqui, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou deixar assim, vou deixar o Thales sendo o consultor de Jefferson, o Tiago sendo consultor de Thales, e o Jefferson sendo consultor de Tiago. Ok, assim? Então, assim vai ficar organizado, tá? Então, vocês já sabem quais são os processos que vocês precisam automatizar, tá? E aí, a missão de vocês é pegar esse entendimento do processo, tá? Aí pode até, se não tiver o acesso, dar o acesso, tá? O seu consultor aí. Mas pegar o entendimento do processo com o seu cliente e, conforme a gente for avançando nas aulas, você vai fazer a automação desse processo. Eu só queria, aproveitando aqui, dar uma repassada nesse entendimento, até para a gente fazer uma discussão, né, de como ele poderia ser melhorado, tá bom? Então, eu vou fazer uma análise de cada um de vocês agora, de cada processo que foi feito, para a gente poder direcionar essa automação, ok? Então, vamos lá, vou pegar... Aí, abre de novo aí, Davi, o teu, já aproveitando que tá aí. Vou abrir aqui, peraí. Se tu quiser, eu não sei o tamanho do arquivo, exporta ele e me manda o arquivo, que eu já importo aqui. Vê aí se tu consegue. Exportar. Só o arquivo. Tu vem aqui, ó, no mais, exportar. Sim. E me manda esse arquivozinho. Deixa eu só abrir aqui, peraí. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso aqui. Exportar. Só o processo ou exportar processo BPM? Só o processo. Só o processo, né? Isso. Vê se você consegue me mandar no chat aí.
pode ser ou eu vou ter que terminar e ou pode fazer assim, não. Ah, pode ser. Peraí, está abrindo aqui o. Enquanto isso, eu vou ajustar umas coisinhas aqui, tá? Vou mudar o identificador, vou colocar uma coisinha no identificador do processo de vocês para ficar mais fácil a consulta, facilitando a vida mesmo. Cadê Jonatas aqui? Jogar para cá, para essa tela aqui, para ele ficar mais fácil para eu enviar para tu. Então, pessoal, olha só. Depois da residência pronto. Ela vai ter. Começar aqui no vermelho. Vê se deu certo aí, mãe. Aí ela vai descer. Dá-se no WhatsApp, né? Deu certo aí? Baixando. Beleza. Vamos lá, já ia ajustando aqui. De livros. Ai, caramba. Fechei aqui o. Tava numa coisa e fechei. Aqui, achei. Você tem que se inverter, né? Coloca a escada para ela subir e a dama para ela descer. Então começa de lá. Tentar de novo, Lili. Vai. Agora vai conseguir, pessoal. Cara, já fez. Então, isso ficou rápido. Eu também eu quero ter entendido. Tchau, pessoal. Só mais um agora. Eu não consegui. Olha aqui. Oh, vai ver. Ela conseguiu. É esse não, né? Relação de type. Acho que não, esse aqui deve ser meu. Eu vendo que eu salvei. Agora a memória foi longe. Poxa, TXT. Tu exportou como? Existe. Primeiro a gente tem que ensinar ela a pular. Então, você. Adversários. Pessoal, que pode vir aqui, ela vai ter que pular. Tu exportou o processo mesmo? Não veio, não, hein? Tá mutado, Davizinho. Eu falando aqui. Sim, foi exportar processo. Exportar processo. Foi ver. Aqui não pegou, não. Será que Qual é a diferença de versão base? aí? Qual é a versão aí? Aqui é 2.2.1. 221, é? Ih, É. aqui é 222. Vixe. Oh. Será que foi isso? Faz uma foto dele, tira a imagem dele e me manda. Tá. Do
Do fluxo. do fluxo. Isso. Tá, vamos lá. Vou abrir um aqui, tá? A gente discutir. De quem é esse? Instrumentação cirúrgica. É o processo de Tiago como cliente e Jefferson que vai automatizar. Vamos lá. Dá uma olhada aqui nesse escopo. Então, vê só. Ele começa aqui com a solicitação da pré-matrícula a partir do aluno. Tá? Ele solicita e faz o pagamento da pré-matrícula, né? Definindo a forma de pagamento para esse pagamento aqui. Beleza. Ó, em questão de AISIS, tá? Em questão de entendimento do processo, é totalmente aceitável a gente fazer assim, tipo, colocar o passo a passo aqui, né? Igual foi feito. Tá? Mas o que eu posso fazer aqui para melhorar o entendimento? Isso aqui, com o uso do SF, vocês vão ter uma visão melhor de como vai encaixar cada atividade. Tá? Então, por exemplo, quando eu coloco assim, qual é a ação inicial? É do aluno, certo? É a matrícula do aluno. Beleza? Vai me confirmando aí, Tiago. Então, Não, a sim. primeira ação aqui é do aluno. O aluno vai fazer a matrícula, realizar a matrícula. Qual o seu pensamento aqui nessa realização? Ele vai acessar o SE e abrir um processo, não é isso? Isso. Abrir uma solicitação de matrícula, ok. Ó, então, primeira coisa, né? A atividade é uma ação que ele vai realizar. Então, ele vai solicitar a matrícula. Tá cortando, Jonas. Oi. Voltou. Então, a ação do aluno é o quê? É solicitar matrícula. Tá? Lembra do verbo, né? Colocar Uhum. que ele vai fazer. Então, ele vai solicitar a matrícula, tá? Essa atividade de solicitar a matrícula, o que eu tenho dentro dela como tarefa? Aí, vamos tentar descrever essa atividade. Ele vai abrir o SS Suite, iniciar um processo. Tá? Dentro dessa atividade do processo, dessa daqui, né? O que é que ele vai ter lá de opções? Ele vai ter que colocar os seus dados, preencher os dados, né? Selecionar a forma de pagamento, efetuar o pagamento. Certo? É isso, Thiago? Sim. Né? Então, ele vai ter esse passo a passo aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui embaixo, para a gente fazer uma descrição. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai preencher os dados, selecionar a forma de pagamento, talvez anexar uma documentação, né? Sim, se tiver. Então, basicamente, o que ele vai fazer é isso. Aí, aqui, a parte de pagamento, o que é que a gente tem de opções, tá? Aí tem que ter o entendimento do cliente, é por isso que eu estou te perguntando. Então, esse pagamento aqui, como é que ele é feito? Ele é feito, por exemplo, eu estou solicitando uma matrícula, né? Solicitação de pré-matrícula. Eu só posso solicitar com o pagamento feito, ou eu solicito e depois pago? Entendeu? Eu pago primeiro para depois solicitar, ou eu solicito para pagar? Tá cortando, desculpa. Eu não entendi, cortou um pouco. Tá ouvindo agora? Sim. Tá ouvindo? Oi. Sim, sim. Eu tô ouvindo aqui, beleza. Pronto. A dúvida é a seguinte. O aluno aqui, ele precisa efetuar o pagamento para fazer a solicitação, ou ele faz a solicitação e depois ele paga? Ele solicita e depois ele paga. Então, ele Solicita demonstra e depois ele interesse paga. em manter. Uhum. Ele vai enviar a solicitação e fazer o pagamento depois, certo? Então, uma vez que ele fez a solicitação, ele vai ter que ter uma ação de pagar isso, né? Mas ele vai pagar o quê? Ele tem que receber o boleto ou alguma coisa para pagar, né? Então, vamos tentar melhorar isso aqui, ó. Vou colocar aqui que ele vai receber o boleto de pagamento.
certo? Então, ele solicitou, vai receber o boleto e precisa pagar. Certo? Então, aqui, eu vou ter uma confirmação do pagamento. Vou confirmar pagamento. Tá? Então, basicamente, ele preenche tudo, solicita, recebe o boleto, paga e coloca o comprovante aqui. É isso mesmo? Entendi. Entendeu? Então, eu posso colocar aqui, ó, um arquivo, né, uma entrada essencial para essa atividade aqui seria o comprovante de pagamento. Ok? Eu vou colocar ela aqui. E aí, o que é que eu tenho aqui? Depois de pago, né, independente de como ele pagou, eu vou ter essa confirmação, e aí ele segue para a instituição, né, e vai verificar a documentação. Ok? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só para a gente não perder o que foi feito antes, deve ter feito lá no início, mas para não refazer aqui, eu vou liberar a versão, liberar uma revisão aqui, tá? E habilitar outra para deixar salvo. Vamos lá. Então, toda essa parte aqui nós simplificamos ali em cima. Daqui, ele vai seguir a verificação da documentação. No caso, seria verificar a documentação. Tá? Não a ação. Aqui tá. Tá, verificar a documentação. E aí, nessa verificação aqui, tá, Tiago, né? Nessa verificação aqui, o que é que ele pode encontrar? Pensa comigo aí. Tipo, eu estou verificando quais as situações que podem acontecer. O melhor dos mundos é tá tudo certo. Tá? Então, se tá tudo certo, o processo vai seguir aqui, né? Vai solicitar o pagamento da matrícula lá do aluno, certo? Deixa eu botar isso para cima. Tá? Então, esse é o caminho feliz. Mas quais as outras situações que nós podemos ter aqui na verificação? O que é que pode acontecer? O documento tá faltando documento, porque às vezes a pessoa não trouxe todos os documentos da lista. Uhum. Ou também E aí, o que é que a gente faz nesse caso? Uhum. Se está faltando documentação, o que a gente faz? Digo, a pessoa que está executando aqui, ela está verificando a documentação e notou que está faltando alguma coisa. O que é que ele deve fazer? Tem que aguardar ele trazer o documento ou atualizar o documento. Então, ele precisa solicitar a documentação pendente, né? Sim. Não é isso? Então, ele teria uma ação aqui, ó, para mandar de volta para o aluno, solicitando a documentação pendente, tá? Tá? E aí o aluno tem que fazer o quê? Ele tem que devolver a resposta disso, né? Enviar documentação. Ok? Então, volta para cá. É só separar essas duas linhas aqui para não confundir. Certo? Então, ele manda de volta e o aluno
responde. E aí ele continua a verificação dele. Tá? Então, estando tudo certo aqui na verificação, o que vai acontecer? Ele vai encaminhar para o pagamento da matrícula. O que seria isso? Ele vai mandar um boleto de pagamento. É isso? Isso. Tá. Taxa e Vou tirar aqui, vou fazer um envio de e-mail, né? Mandando o boleto de pagamento. E aqui o aluno vai fazer o quê? Ele vai pagar a matrícula, né? Realizar pagamento da matrícula. Ok? E aqui também eu tenho um comprovante. Ó, para deixar o entendimento igual, eu vou deixar o título dessas duas atividades aqui igual. Aqui é pré-matrícula. Então, vamos lá. Ele efetuou o pagamento. E depois? Alô, alô. Alô? Tá, depois de pagar a matrícula, vai para a assinatura do contrato. sim. Tá, mas e esse contrato aqui, ele é elaborado quando? Esse contrato meio que ele já é meio que um padrão da instituição. Ele só tem que adicionar o nome dos dados do aluno, no caso. No caso, depois que ele confirma que fez o pagamento, né? Isso, então teria uma ação aqui da instituição de preparar esse contrato e enviar, né? Isso. E aí sim, eu teria o envio do contrato para assinatura dele. Aqui eu tenho um elemento essencial que é o contrato. Aqui ele vai assinar o contrato. É o contrato assinado. Assinou o contrato. Esse recebimento do material e fardamento. É do aluno também, né? Sim. Mas para ele receber, alguém tem que liberar, alguém tem que entregar, certo? Sim. Aí teria uma outra ação da instituição aqui. Seria liberar ou separar o fardamento, ou enviar o fardamento, o material, enfim. E aí, pensando agora, imaginando um pouco, como seria essa entrega? O aluno viria buscar, seria enviado por correio? Como é que faria? Geralmente ele pega no local, né? A própria... Ele pega lá na instituição, né?
Tá, então ele vai preparar, vai informar o aluno que está disponível e registrar a entrega do material. Depois de entregar o material, o processo acaba, certo? Já, olha só, deixa eu ver. Então, já demos um maior entendimento aqui ao processo. Beleza? Então, o exercício é esse aqui, ó. Então, nós fechamos aqui, nós temos 2 atores, né? O aluno e a instituição. Tá? Dentro da instituição, nós poderíamos ter áreas diferentes, né? Então, a área que vai receber a documentação pode ser a secretaria, mas a área que vai preparar o contrato é o jurídico, a área que vai entregar o material é o almoxarifado. Então, teria 3 áreas de instituição. Poderia dividir também assim. Certo? Mas aqui está ok. Pronto. Aí, quem vai fazer esse? Esse aqui é o Jefferson. Pronto, Jefferson. O entendimento do processo é esse aqui, tá? Então, você já consegue pegar essa versão aqui e ir automatizando conforme que a gente for trabalhando aqui na capacitação. Vou salvar. E vamos para o próximo. Locação de livros. Foi esse mesmo? Isso, esse é o meu. Vai ele mesmo. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Eu vou ter o atendente, certo? Vou colocar assim, só para manter igual aos outros, tá? Atendente, que vai, a partir da solicitação do aluguel do livro, registrar o pedido do aluno, ok. Tá. Isso aqui é no sistema à parte, é? Isso, seria o sistema de estoque, né, da biblioteca. Uhum. Certo, então ele vai fazer isso nesse sistema aqui, beleza. Registrar o Uma dúvida pedido. rápida, né? Ah. Essa seta de conversação do banco de dados para atividade e para o gateway, o que difere o lado que ela vem? Se vai da atividade para ela ou dela para atividade? Se é envio ou recebimento, mas assim, ela não é muito configurável aqui, tá? Então a gente só ignora isso. Mas no BPM mesmo você tem a seta indicando o caminho dos dados. Então o dados vai sair daqui para cá, de acordo com o que está aqui. Certo. Nesse caso, você teria algo diferente, né? Você teria um envio de dados dessa atividade para cá. Entendi. Certo? Você tiraria o dado do registro aqui e jogaria para o sistema deles. Entendi. E aí, vamos lá. Nessa ação aqui, ó, nessa atividade aqui, na verdade, de registrar o pedido do aluno, ele vai apenas fazer o registro e depois a verificação acontece. É isso que eu estou entendendo aqui. A verificação se o livro está disponível. Isso, ele vai fazer a identificação e o registro. Ele registrou no sistema. Independente de ter ou não o livro, ele já registrou. Aí depois ele verifica se tem ou não. Sim, isso. Tá. Vamos lá. Então, as tarefas que ele tem aqui é registrar pedido. Acho que seria mais um registro do aluno aí, no caso. O cadastro do aluno que está sendo solicitado. Tá. Colocar assim, registrar, cadastro, aluno ou pedido, né? Se ele já tem cadastro. Isso, perfeito. Beleza.
Depois disso, ele verifica a disponibilidade do livro solicitado. Tá? De acordo com a disponibilidade, ele vai tomar uma ação aqui, que seria ou oferecer livros similares ou mandar para separação, certo? Isso. Que seria separar, né? Agora que eu... Uhum. Tá. Aí aqui tem uma coisa, ó. Aqui no as isso você está descrevendo a ação que ele vai realizar dentro da atividade, ok. Tá? Mas, pensando na automação, o que é que a gente teria aqui? Ó? Eu teria a execução dessa atividade aqui, ela vai contar com algumas tarefas, que é, tipo, imagina que eu estou executando essa atividade, tá? De registrar ali o pedido do aluno. Então, eu peguei aqui os dados do pedido dele, eu estou registrando no sistema bibliotecário. Registrei no sistema. Tá? Depois de registrar, eu vou verificar se o livro está disponível. Ah, não está disponível. Então, eu vou relacionar alguns livros aqui similares e fazer o envio para ele como proposta. Isso. Certo? Então, tudo isso está acontecendo dentro dessa atividade aqui. Tá? Entendi. Então, o que eu teria aqui? Ó? Eu posso deixar o show, tá? Mas para o contexto aqui, eu diria assim, ó, você teria uma ação aqui de enviar ou oferecer, como você colocou ali, oferecer similares. Tá? E aqui você vai ter que dizer, né, como o aluno não tem interação com o sistema, ele não é um ator do processo, então o próprio atendente ele vai ter que registrar a resposta do aluno. Tá? Então, aqui ele vai ter que dizer se o aluno aceitou ou não aceitou. E conforme esse registro aqui, eu vou encaminhar o processo ou para finalização ou para uma continuidade. Beleza? A outra ação que ele pode ter aqui, né, o caminho feliz, é que o livro está disponível, então ele vai encaminhar o livro para separação. Tá? Duas ações possíveis. Se ele enviou para separação, vai cair aqui para o bibliotecário. Vai fazer a separação do livro. No caso aqui, ele vai separar. Isso. Ok. Aqui seria a finalização. No caso, depois de separar, gerar prazo de devolução para o aluno. Esse prazo, ele é definido pelo atendente? Sim, seria um prazo padrão, né? Mas é padrão ou é definido pelo atendente? Não, seria padrão. Seria um prazo de, se eu não me engano, são 2 semanas. E a partir disso gera uma multa. Uhum. Tá. Então, vamos pensar aqui, ó. Esse gerar prazo de devolução para o aluno não seria uma ação do atendente. Seria algo automático, certo? Certo. Tá? Então, eu posso, como é um prazo fixo, o que eu posso fazer aqui? Eu posso usar esse elemento aqui, ó. No evento de timer, que vai contar esse tempo. Prazo para devolução. Quando esse prazo encerrar, eu tenho que receber o livro de volta. Tá? É que não seria entregar, seria receber, né? Que é o atendente que está executando.
Mas o entregar livro seria antes, então, nesse processo, né? Porque o entregar, quem é que faz? Seria a mensagem do bibliotecário para atendente entregar ao aluno. Então, teria uma notificação aqui, depois que acabar o tempo, para o aluno, certo? Notifica que ele tem que entregar o livro. Isso. Então, acabou o tempo, notifica o aluno que ele tem que devolver e o atendente tem que receber o livro de volta. Tá? Nesse recebimento, ele não vai encerrar aqui, ele tem que mandar de volta para a biblioteca, né? Para o bibliotecário, ou notificar o bibliotecário que o livro voltou, certo? Certo. Aqui ele devolve o livro. E aqui ele vai colocar, né? E aí eu encerro. E aí eu acho que teria mais uma atividade do atendente de colocar o livro como disponível no sistema. Uhum. Aqui, né? Isso. Ok? Isso. E aí eu pergunto, algumas situações aqui. Só para entendimento. Então, eu separei o livro, tá, conforme o pedido, mas em que momento o aluno pegou esse livro? Seria após a separação, nessa ação aí. Uhum. E quem é que entrega? Eu acho que teria uma conversação ainda antes do bibliotecário com o atendente. Tá, então, o bibliotecário separou o livro e o aluno veio buscar. Aí ele pega com quem? Pega com o bibliotecário ou pega com o atendente? Com o atendente, que seria a frente. Atendente. Certo. Vamos lá. Vou colocar uma ação aqui antes dessa contagem, que seria a entrega do livro. Entregou, começa a contagem. Prazo para devolução. E aí aqui tem outra situação. Eu estou com prazo para devolução aqui rolando, ok, acabou o prazo, notifiquei o aluno, preciso receber o livro, vou ficar aguardando aqui. Aqui, na verdade, seria aguardar devolução do livro. E aí, sendo o atendente que está executando essa tarefa aqui, vamos dizer que o aluno não veio, ele não devolveu. Eu só tenho uma ação para executar aqui, que é realocar o livro, né? Devolver o livro para a biblioteca. Eu preciso ter outra ação para esses casos, certo? Certo. Qual seria? Seria de gerar multa, Hum, caso não houvesse a devolução dentro do prazo. isso. Eu vou colocar essa observação aqui, ó. E essa multa ele vai ter que enviar para o aluno, certo? Isso. E aí, depois de enviar a multa, o que é que acontece? Aguardaria uma resposta, né? O pagamento. Só o pagamento? O pagamento e o livro. Ele vai aguardar o pagamento e vai voltar para cá para devolver o livro ainda, né? Isso.
Se o cara não quiser devolver o livro nem fazer o pagamento. Aí eu tenho que processar o cara, pô. É, aí você vai botar uma lista negra lá, ele não consegue se É. formar. Exatamente. Mas isso realmente acontece, viu? Acontece muito, cara. Acontece muito. É, quando você termina o curso, você tem que ter o nada consta lá da biblioteca, senão você não se forma. Sim. É verdade. Real, isso aí. Beleza. Então, quer colocar essa ação aqui, de botar ele na lista negra? Eu boto só um caminho aqui pro final. Pode ser. Vai, eu vou colocar ele aqui, ó. Só pra gente não deixar de abarcar essa situação. Registrar. Botar ele como sequestrador de livros. E, claro, toda ação que eu fizer, eu preciso notificar o carinho, né? Não fiz nada. Olha aí, que legal. Então, registrou aqui. Isso aqui é uma coisinha que eu sempre faço. A atividade de sistema eu sempre pinto em cinza. Né? Padrão meu, isso aqui. Padrão Jonathan, não é padrão SE, nem BPM, não. É só Jonathan. Beleza? Então, tá aqui, ó. Tá assim. Vou tirar o negro aqui, alguém pode xingar. Hoje em dia tá complicado. Beleza. Então, fechou aqui, ó. Quem vai fazer esse é o Davi, né? Então, já tá aí o entendimento do processo. Belezinha. Salvar. Nesse caso aqui, eu vou criar uma revisão, tá? E vou liberar já para deixar salvo o entendimento. Vamos com outro. Fui. Instrumentação cirúrgica. Quem é esse? Esse é do... Eu já fiz esse, não foi? Tiago? Já? Só marcar aqui, senão me perco. Do Pietro também. Vamos para o próximo. Aprovação de férias. Esse aqui é do Thales. Vamos lá, Thales. Eu tenho aqui colaborador que pode realizar a solicitação de férias, né? Ele vai solicitar as férias aqui e vai para o gestor verificar a solicitação, pode aprovar ou não. Se aprovar, ou se não aprovar, na verdade, ele devolve para realização de ajustes, né? Isso. Aí, realizou os ajustes, o processo volta para o gestor, certo? Isso. No caso, é. ele faria o ajuste, ele faria uma... Eu botei porque eu pensei, ele faz o ajuste, né, mas ele faz uma nova solicitação. Uhum, entendi. Tá. Nesse caso aqui, para automação, a gente poderia simplificar colocando a seta direto para cá. O que Entendi. pode confundir, porque o título da tarefa aqui é solicitar férias, né? Não é ajuste. Uhum. Ou eu posso criar uma tarefa à parte, igual você fez aqui, mas devolver direto para cá. Entendi. Entendeu? E essa de sistema não seria necessária, porque o sistema já faz isso. Então, já teria esse caminho aqui direto.
Beleza? Fazer ajustes e aqui ele vai verificar, né, os ajustes foram feitos. Tá? E não aprovado. Deixa eu aprovar. Beleza, se aprovou, vai para o RH, ele vai fazer a formalização, registrar as férias no sistema e aí comunicar a data de início ao colaborador. Fechou. Isso, a data de início e de fim da férias do colaborador e termina o... Massa, aí finaliza o processo. Pronto. Só vou mudar esse elemento aqui, tá? Uhum. Por mais que no BPM esse elemento de finalização com mensagem ele funcione, aqui no SL não funciona. Então tem que fazer Ah, tá. Tem assim, que... tem que colocar aqui e finalizar. Ah, entendi. Aqui ele é só demonstrativo mesmo. Mas o teu entendimento tá certo ali. Não existe, a gente coloca assim. Mas para automação a gente coloca assim. Coisas de SE. Show de bola. Pronto, esse aqui não tem que mexer não, tá certinho. Beleza, quem vai fazer esse, hein? Esse é o do Thales, quem vai fazer é o Tiago. Aí, Tiago, esse aqui tá redondíssimo para você aí. Só chutar pro gol. Fazer uma revisão. Beleza. Mais um. Contratação internet. Esse é o do Jefferson, que vai para o Thales. Vamos lá. O Jefferson usou aqui um diagrama, né, na vertical, tá? Também é possível. A software, ela usa muito esse diagrama na vertical. Tá? Então, isso aqui tanto faz, tá bom? Você pode usar horizontal ou vertical, não tem problema nenhum. Já tá aqui a orientação, ó. É só vir aqui. Tá? Só para explicar. Normalmente, a gente usa esse aqui, né, no dia a dia aí do mercado, o pessoal usa muito esse aqui quando é para descrever processos de sistema, como é que eu posso dizer? Que não tem interação tanto com o usuário, por exemplo, é um sistema automático que vai fazer alguma coisa, que você descreve dessa forma. A SOP usa muito, tanto para BPM como outro, tá? Então, não tem problema. Estou lembrando que todo fluxo ele vai sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, independente da orientação. Então, vamos lá. Ele inicia aqui com o cliente. Tá, o cliente aqui vai escolher a empresa prestadora de serviço, selecionar a velocidade desejada, e aí ver se tem cobertura. Se não tiver, volta, ele tem que selecionar outro. Beleza, aqui vê o valor do plano, se ele aceita ou não esse valor, e segue para a empresa. Tá, fiquei com a dúvida aqui, de quem é esse processo? Tipo, quem seria o responsável pelo processo? O cliente ou a empresa? Precisa de algum cliente. Que ele teria que ver a necessidade que ele teria para ter internet na sua casa. Tá, então o processo... Nós mesmos. Uhum. O processo é do cliente. Tá, deixa eu formalizar melhor a pergunta. Por exemplo, esse processo aqui, quem é o dono? Eu estou perguntando. Então, no nosso contexto aqui, ó, você, Jefferson, representa o cliente. Entendeu? O processo vai ser automatizado para você. É isso mesmo? Sim. Sim, né? Pronto. Então Sim. tá. Ok. Então, resolveu o meu entendimento. Beleza. Então, você, como cliente, está buscando um serviço de internet residencial. Isso. Aí você vai ter um processo para poder fazer essa busca. Entendi. Beleza. Então, você vem aqui, né? Escolhe uma empresa prestadora de serviço. Vai ter provavelmente uma listagem aqui para você selecionar.
e ver essas possibilidades aqui, tá? Aí, vamos lá, voltando àquela questão do entendimento para automação, tá? Eu tenho uma atividade aqui, ó, onde ele vai escolher a empresa, certo? Isso. Ele vai escolher a empresa prestadora do serviço. Nessa escolha aqui, ele tem algumas tarefas dentro da atividade que ele precisa realizar, que é o quê? Ele vai ter que descrever qual é a velocidade desejada, né? Verificar se ele aceita ou não o valor do plano, esse tipo de coisa, tá? Tudo isso dentro dessa atividade aqui. Beleza? Então, a gente pode simplificar. Então, o que é que eu vou colocar aqui, ó? Quais são as tarefas que ele vai executar nessa atividade aqui? Selecionar a empresa. Definir a velocidade desejada. E avaliar o valor do plano, né? Isso. Valor do plano. Tá? Então, imagina comigo, tá? Eu estou executando essa atividade, eu vou lá e tem uma listinha ali de empresas, eu selecionei uma empresa, selecionei a velocidade que eu quero, e aí ele vai dizer aqui se tem cobertura ou não, o sistema vai me dar esse retorno. Ah, tem cobertura na sua área ou não? Se não tiver cobertura, tem que selecionar outra empresa, eu não consigo avançar. Tá? Se tiver cobertura, ele vai me mostrar o valor de planos que tem é esse aqui. Então, se eu aceitar esse plano, eu vou mandar a atividade para frente. Se não, eu seleciono outra empresa e segue o jogo. Beleza? Então, todas essas ações aqui, ó, essas tarefas aqui, elas estão contidas aqui dentro. Tá? Então, simplifico em uma atividade. O cliente vai fazer isso aqui e, estando tudo bem, né, estando tudo aceito, ele vai cadastro do cliente, aqui, né? Vai mandar para a empresa para cadastrar. Sempre de cima para baixo, tá? De cima para baixo, esquerda, direita. Beleza. Eu selecionei aqui, mandei para a empresa. Aí, a empresa aqui vai interagir com o processo. Fazendo o cadastro. E agendando a instalação. Certo. Vou botar aqui, tá? Realizar cadastro do cliente e agendar a instalação. Ok, então a empresa fez isso. E aí vai repassar para o técnico essa demanda aqui de instalar. Onde está indo isso aqui? Está para cá. Visita técnica, instalação, assinatura do contrato. Tá, então agendou a instalação, assinatura do contrato. Aí eu fiquei na dúvida aqui, a assinatura do contrato é após a instalação? Sim, geralmente, quando é feito a instalação, o próprio técnico, ele já, de forma automática, hoje em dia, né, assim que é instalado, ele entrega para o cliente fazer a assinatura digital. Ah, tá. Mas depois de instalado? Isso, depois de instalado. E se acontece uma situação de, tipo, tu instalou e disse, não concordei com esse contrato, não. Aí ele tem que desfazer. É só o procedimento, tá, que eu estou questionando aqui. Mas acontece, pode acontecer. O tal do usuário é um bicho complicado. Tá, mas vamos manter, tá? Não tem problema nenhum, é só procedimento.
Tá? Assim, eu apontaria para o cliente o mais seguro de eu ter primeiro uma formalização aqui, ou uma pré-formalização, tipo a emissão do contrato, tudo. Por mais que a assinatura aconteça aqui, mas ele já aprovou, né, antes de eu mandar o técnico lá, até porque Uhum. é um custo eu mandar o técnico. Normalmente o pessoal cobra, né, taxa de instalação. Sim. Tá. Aí aqui, ó, realizar a visita técnica e a instalação. Isso aqui é uma coisa só, né? Ele faz a visita para a instalação já, né? Uhum. Sim. Tá? Então, tá bem detalhado. Realizar visita para instalação. Realizou visita técnica e instalação, que já foi. Assinatura do contrato e os testes. Tá, é ele mesmo que faz, o técnico que faz nesse mesmo momento aqui. Então, ele visitou, instalou, pegou a assinatura do contrato e fez o teste. Sim. Tá? Tá, então, tudo isso estaria aqui dentro. Eu vou colocar também uma descrição das tarefas da atividade. Tá? Só para simplificar. Então, o que eu teria aqui? Ó? Ele vai realizar a instalação, coletar assinatura do contrato e realizar testes. São as 3 tarefas que ele vai fazer nessa atividade. Feito tudo isso, o que é que pode acontecer, né? Pode dar problema. Se não estiver operando, ele vai ter que enviar para manutenção, seria isso aqui, né? Isso. Aí a manutenção, quem é que faz? No caso, se ocorrer após, teria que agendar com a empresa a visita do técnico. Uhum. Aí seria outro técnico, não esse aqui. É muito difícil eles mandarem o mesmo técnico, geralmente técnicos aleatórios. Tá. Então, se deu alguma coisa errada, ele vai devolver para a empresa, fazer um novo agendamento para manutenção, né? Isso. Vou colocar um elemento aqui para não esquecer, que seria o contrato, né? Mas agora eu acho que A outra possibilidade aqui nessa atividade seria que está tudo ok, né? Está tudo funcionando, ele vai encerrar o processo. Sim. Tudo ok. Seria isso. Ok, tudo certo. Se não, aí ele vai agendar a manutenção, enviar um novo técnico que vai realizar a visita técnica e manutenção, nesse caso. Se der errado de novo, ele retorna para a empresa. Só vai me confirmando aí. Sim. Né? Se der errado, ele volta, vai mandar um novo e assim vai ficar nesse loop até resolver. Resolvendo, ele vai encerrar o processo. Vou colocar um encerramento aqui também. Beleza? Então, fechamos aqui mais um.
Show de bola. Só o sistema voltar a ajudar aqui. E o último é o nosso amigo Davi, que ele fez no outro ambiente. Tu mandou a imagem para mim, Davi? Mandei, boy, mandei. Aqui. Vou jogar aqui. Só para a gente ganhar um time. Eu salvo agora. Tá bom. Vai mandar no meio a ligação, né? Prontinho. Só adicionar aqui esse processo. Tu estás sem aqui, né, ô cabra? Ah, então não tinha permissão para nada também, né? Tu me sabotou, boy. Tô dizendo. Tá mal, isso é mal mesmo. É, É triste essa situação. Vamos lá, bem rápido aqui, tá? Vou só colocar, depois tu configura melhor. Só o tipo de processo aqui. Vou aqui em capas. Vou criar aqui. coloca Alisson Freitas, boy, porque Você tem nome demais, mano. o link é Alisson Freitas. Vocês que fazem o login aí é Alisson Freitas. Era para colocar Davi Seu Salles. nome aqui na chamada. Seu nome na Alisson chamada tá Freitas. Alisson Salles, pô. Aí Alisson Salles, Davi Salles. Putz. Vai, eu Não, chamo de eu tenho um login, eu acho que é lá em Pedras, que é Alisson Davi. Poxa. Nossa, é difícil você, viu? Tá igual Dom Pedro. Freitas. Beleza. O nome da figura aqui, envio nota fiscal. Tem mais eu quero que você saiba que você é a melhor. Vou nem olhar. Eu amo você. Vamos nós. Então, o que é que tu tens aqui? Emissor da nota fiscal. Certo. Vou chamar de consultor, tá? Se é o contexto da suporte, Ok. né? Então, o consultor vai fazer o quê? Ele vai apontar as horas no SE e enviar para aprovação. Tá. Então, ele vai aqui enviar apontamento para enviar apontamentos. Olha só, pessoal. Esses apontamentos aqui vão para aprovação de quem? Do gerente do Gerente projeto. do projeto. Aí que tá difícil, né? Do projeto. E vai aprovar as horas. Avaliar, né? Nem sempre ele aprova. Isso. Se não aprovou, retorna até resolver a discussão. Se aprovou, segue para a emissão da nota. Certo? Você vai ter uma tela aqui.
Conseguiu, pessoal? Agora só conseguir vai. Ela vai perceber o que Não, é aqui, assim, uma atividade nova. fazer isso, ó. Ok. Agora é esses negocinhos de atenção. Aqui ele emite a nota. Isso. Tem esse elemento aqui. Emitiu a nota. Ele vai enviar essa nota para quem? Para o coordenador técnico. Coordenador técnico. Certo. Tá. Quem paga é o coordenador técnico. Né? Rapaz, não paga ninguém, não, viu? Mandar para mim tá lascado. Essa nota não vai ser paga ainda. Só para aprovação, boy. Tu vai verificar o negócio. Tem que pegar um percentual dessa nota aí. Imposto é mais? É, lógico. Vou botar mais um aqui, que é o coordenador técnico. Botar ventilador aqui. Eu tô morrendo de calor. E dessas mãos. Eu vou enviar aqui. Eu não vou colocar o envio de mensagem nesse caso, tá? Porque ele está indo como atividade para aprovação. Ok. Tá, pessoal? Vocês entenderam aí, né? Que ele colocou aqui o envio e recebimento do e-mail. Para exemplificar, né? Mas como não iria por e-mail, né? Vai por atividade mesmo, então não vou colocar. Vou aliar. Olha a nota, né? É, NF, né? Rapaz, tá cavando a cova aí, viu? Se isso aqui pega, meu amigo, vocês estão lascados. Vamos lá, avaliou, então se não aprovou, ele vai pedir uma nova nota, se aprovou, vai mandar lá para encaminhamento da coordenação. Okay. Nesse caso, precisa passar de novo pelo emissor ou eu posso mandar direto? Não, seria melhor direto, né? Uhum. Eu posso só notificar, no caso, né? É, pode só notificar. Então, aqui eu teria uma notificação ao consultor, ó. Informar a aprovação. Opa, pulei uma etapa ali. Consultor. Mas antes disso, eu tenho que verificar aqui se está aprovado ou não. Isso. Acho que foi esse jeito que eu sim. Pessoal, são máscaras. Se não aprovou, ele volta. Tá? Pessoal, eu adoro fazer isso. Gravador de sinais aqui. Obrigada, mãe. Qual o próximo, Alex? Talvez eu carreguei. E é pra Daisy. Aqui é o não. E aqui eu vou encaminhar para um outro ator, que é o coordenador de contrato, certo? Coordenador de contrato, né? Coordenador de GPIs ou de contrato, né? Então, legalização, reduzir, reutilizar e reciclar. Vamos lá.
coordenador de contrato ou GPs vai validar os serviços executados a pagar. Só observação aqui, tá? Assim, não vou mudar nada, mas pensando em questão de nota fiscal, porque é MEI, né? MEI não paga não, mas se fosse pago os 15% da nota, eu acho que a aprovação deveria acontecer antes da emissão, sabe? Porque se não aprovar, o cara perdeu 15% da nota emitida. Verdade. Não pensei nisso, não. Causa um prejuízozinho. É, Mas segue jogo. Vamos dizer que a nota é grátis. É MEI, tudo MEI. Validar serviços executados. Validar serviços. Avaliar. Pessoal, esse é o próximo. E é, mas também no meio de todos eles não está encostando. É para mim aqui, eu sei, como é que eu vou pegar? E aí tem mais uma verificação. Se não aprovou, volta lá. Volta, né? o bendito. No caso, vai voltar para uma, ali que eu não tenho essa atividade. Vai criar uma atividade lá. é. Nesse caso, eu não vou colocar o show, vou colocar duas ações separadas, onde uma ele manda aqui para ajustar, né? O que é que o consultor faria aqui? Agora me deu um branco. Tipo, quando o coordenador retorna para o consultor, o que é que ele tem que fazer? Ele vai justificar o serviço? No caso, o coordenador aí, não, coordenador de projeto, ele pode não aprovar a nota por algum motivo, né? Então, o consultor, ele deveria, no caso, corrigir esse problema, né? Corrigir o Justificar essas problema. horas. Justificar ou corrigir o problema, não sei. Pode ser justamente por horas horas apontadas erradas, entendeu? Uhum. E aí Vai e volta. Porque eu tenho falando para a escola, pessoal, então eu vou ficar bem quentinha. Obrigada, mãe. Pessoal, vamos aproveitar que eles levantam Aqui. os presentes da minha mãe. Se deu certo, ele vai lá para o financeiro, receber nota e efetuar o pagamento. Vou colocar ele aqui. Tô me matando, papai. Me parece que eu tô me Financeiro. Pessoal, esse presente é para mim, então eu vou ir, né? Aqui eu vou ter efetuar o pagamento. Tira meu nome. Efetuou o pagamento. Opa. Antes de finalizar, eu vou notificar o cara, né? Ó, tá pago aí, hein, mano. vai cair na conta já. Deixa que já. Melhor momento aí, ó. Notificar. Consultor. Isso aqui seria uma pessoa que E assim, senhores, encerramos os processos. Pelo menos o entendimento deles. Salvar aqui. Não só para a gente ganhar, mas o grupo é e por um lado é bom, né? Porque se eu desculpasse, assim, acaba com o e por outra ruim, porque Certo, agora é o seguinte, pessoal. Próximos passos, né? Vocês vão configurar essas atividades, tá? E no caso, o consultor, né? O responsável aqui, ó, o consultor responsável pelo processo vai
fazer a configuração, tá, das atividades. E aí vocês já podem, caso não esteja liberado a automação, tá? Você vai aqui, ó, no dados do processo e vem aqui, automação e libera. Habilita. Habilitou a automação no workflow, tá? Deixa sempre no workflow. E começa a parametrizar. Então, você vai parametrizar aqui nas atividades uma descrição, se ela tiver duração ou não, você vai colocar. Tá? Você vem aqui nas ações e também vai definir o título das ações, para onde ela vai. Tá? Se tiver checklist, você pode colocar também. Se tiver execução automática, você pode colocar também. Tá? Então, o exercício quando você vai parametrizar as atividades, você vai pensar no caminho aqui que vai acontecer. Então, você vai imaginar o fluxo sendo executado. Por exemplo, eu tenho aqui, enviar apontamento. Então, nessa atividade aqui, o consultor, ele iniciou o processo. Ele vai iniciar um novo apontamento. O que é que pode acontecer aqui? Tá? Eu, como consultor, como executor dessa atividade, eu abri um processo para enviar o meu apontamento. Pode acontecer diversas coisas. A primeira eu abri errado, eu não quero enviar agora. O que é que eu faço? Eu preciso de uma ação de cancelar aqui. Não está no fluxo, você pode ir lá e coloca. Tá? Outra situação, eu abri aqui, mas não vou mandar agora, vou deixar salvo aqui. Tá? Então, já tem isso no sistema, eu já consigo salvar e manter a atividade. Tá? E aí, para esse apontamento aqui, o que é que eu tenho que colocar como obrigatório? Eu preciso ter as horas ali, então no meu formulário eu tenho que pensar, isso aqui é obrigatório dele preencher. Depois a gente vai ver o formulário na semana que vem. Tá? Então, parametrizem aqui, ainda assim os formulários, tá? Só a parte das atividades, todas elas. Aqui, ó, no short, talvez ele fique cobrando as ações, tá? Vou mostrar para vocês depois como é que parametriza isso, para quem não sabe. Tá? Aí aqui, ó, quando não tem nenhuma regra, nenhuma fórmula, né? Você pode fazer o seguinte, ó. Deixa um caminho configurado, eu vou do início de novo. Aqui no short você vai fazer o seguinte, tá? Para ele não ficar dando erro, se você vier aqui na avaliação, ó, avaliar processo, ele não está habilitado a isso. Mas se você vier aqui na avaliação, ele vai ficar apontando que o short não tem uma ação padrão definida e não tem fórmula associada. Ele vai ficar cobrando isso. Tá? Então, como é que você vai fazer isso? Ó? Você vem aqui, ó, fluxo de saída, e nas duas saídas que você tem, você vai ter que colocar uma fórmula. Como nós ainda não temos o formulário, não temos nada disso, aqui na fórmula, ó, você pode colocar o caminho que você quer que siga como um retorno verdadeiro e o caminho que você não quer que siga como um retorno falso. Tá? Só vim aqui, ó, lógica, retorno, então espaço, verdadeiro. Ele vai seguir sempre por esse caminho. Tá? Até que a gente tenha uma fórmula e consiga fazer a verificação. Tá? Então, esse aqui é o caminho que ele deve seguir, marca como padrão, ok. O outro caminho, eu vou chegar aqui, ó, na fórmula e marcar como retorno falso. Aí, só para ganhar tempo na automação e você conseguir executar o seu processo. Então, retorno falso, salvei. Então, tenho as duas fórmulas aqui já associadas no meu gateway. A entrada do gateway short, eu aconselho fortemente que vocês sempre façam essa marcação aqui, ó, forçar a execução. Tá? Sempre marcar isso na entrada do short. Porque quando você não marca isso, o que é que pode acontecer? Ó, o sistema ele vai identificar duas situações aqui. Tá? Então, eu passei a primeira vez, ele vai rodar. Ele passa a primeira vez aqui, vai executar e vamos dizer que ele volta. Tá? Então, eu executo de novo, tá? E vou mandar passar a segunda vez. Na segunda vez que ele passa, se não tiver forçado, ele trava. Tá? Ele vai ficar travado. Como se tivessem duas instâncias atreladas a ele. Então, sempre forçar para ele não ter esse travamento no seu fluxo. Se acontecer, a gente vai identificar. Ok? Então, missão de vocês, parametrizar todas as atividades e elementos aqui do seu fluxo que você está responsável, tá? E aí, na semana que vem, nós começamos a parte de formulários e até o final da semana, nós já abrimos também uma tarefa para vocês criarem os formulários de vocês.
A gente vai discutir bastante os formulários aí. Fechado? Alguma dúvida? Fechado. Jonathan, nessa configuração dos eventos, tem alguma diferença? Não? O evento de mensagem, de timer? Ele tem uma configuração específica para cada um, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Acho que esse aqui não tem. Deixa eu abrir um que tenha. O nota fiscal tem, de mensagem. No qual? Nota fiscal, esse último que estava aberto. Ah, nota fiscal, né? Esse aqui. Pronto, aqui, ó. Já viram a configuração do Shore, né? Vai ser aquela dali. No evento de mensagem, você vai configurar aqui, ó. Qual é a mensagem, né? De cara. Assim que ele resolver carregar. Pronto. Eu não sei se isso tem lá nas trilhas, tá? Mas se vocês quiserem revisar por lá também, aqui eu estou mostrando bem rápido. Aqui você vai dizer, ó, quem é o remetente, no caso, esse aqui é um servidor de e-mail que está cadastrado na ferramenta. Você pode colocar esse aqui, tá? O último, suporte gerencial. Tá? Esse é o servidor de e-mail cadastrado, é por onde o e-mail vai ser enviado. O assunto do e-mail, você vai dizer também. Nesse caso aqui, ó, ele é um e-mail de quê? Informar a aprovação ao consultor. Então, se quiser, pode colocar assim, aprovação de horas. Aprovação de nota fiscal, título aí. E aqui é a mensagem. Você vai descrever a mensagem. Tá? Um pouco mais na frente, a gente vai ver alguns macetes para usar melhor essas mensagens aqui, trazendo dados do formulário, trazendo dados do processo, para compor a mensagem. Tá? Então, você consegue colocar isso aqui mais automático também. E outra possibilidade na mensagem, a gente vai ver também, que é usar o modelo HTML. Eu posso criar um conteúdo HTML que vai desenrolar aqui minha mensagem, vai ser lá mais bonitinho. Tá? Então, a configuração aqui básica é remetente e assunto, mensagem e o notificado. Então, quem é que vai receber essa mensagem? Você vai ter que adicionar um notificado aqui. Aí, esse notificado aqui, ó, ele pode ser oriundo de vários lugares. Normalmente, eu utilizo aqui um campo do formulário com o endereço de e-mail. Tá? Mas aí nós podemos configurar isso aí junto na hora de fazer os formulários ali. Tá? Pode ser o líder no iniciador, enfim, tem várias coisas aqui que você pode colocar. Ou você pode colocar o seu e-mail, né? Se quiser sempre chegar para você, você pode colocar aqui e-mail específico. Tem algum lugar aqui que tem. Aqui, ó, endereço de e-mail específico. Você bota o seu e-mail aqui e vai chegar sempre para você. Certo. Tá? Esse aqui é o de mensagem. O outro é o timer, né? O timer tem locação de livros, eu acho que tem. Locação de livros, exato. Aqui o timer você vai dizer o seguinte, quanto tempo ele deve esperar. Tá? Você pode definir aqui dias, semanas, um mês, ou 15, a partir de 15 minutos, minutos, horas. Sim. Você define um tempo aqui, e ele vai ficar parado aqui durante esse tempo. Acabou o tempo, ele segue o processo. Tá? Esse tempo ele pode ser definido dinamicamente via fórmula também. Isso aqui a gente vai ver depois. Você pode criar uma fórmula para definir esse tempo de forma dinâmica. Okay? A configuração dele é essa daqui. Os outros elementos, os elementos de término, por exemplo, você vai definir apenas uma situação. Tá? Aí essa situação aqui, eu vou mostrar para vocês depois um padrão que a gente coloca só para definir o status do processo. Quando a gente for criar portais, né, alguém consultar esse processo, o status dele vai aparecer. Então, se ele está nesse elemento aqui, ele está finalizado. Então, você consegue demonstrar isso para o cliente. Tá? Tem vários status aqui, vocês podem até explorar isso aqui depois. Pronto, de elementos, acho que são esses, tá? Outros elementos que nós poderíamos estar utilizando, para mostrar para vocês, é o elemento de paralelo. Eu acho que nenhum dos processos vai ter ali, mas o paralelo é o seguinte, ó, sempre que eu usar um paralelo, deixa eu abrir o meu processo de teste. Não vou estender muito não, tá, pessoal? Já passamos, mas só para fechar essa ideia aqui. Posso mexer nesse? Posso. Tá.
Pessoal, o que acontece aqui? O paralelo, sempre que você for usar um paralelo ou um complexo, que também é um paralelo, né? Tá? Eu tenho que sempre ter abertura e fechamento. Tá? Então, se eu uso um paralelo aqui, ó, eu tenho que ter um fechamento dele em algum lugar. Certo? Então, eu divido o processo em 2 ou mais, né, caminhos, mas eu preciso voltar o processo para um caminho único. Ou encerrar os caminhos paralelos. Né? Tá? Então, o ideal é que você sempre tenha abertura e fechamento. Desse jeito aqui. Ó. Quando você vai configurar, vou fechar aqui, ele vai perguntar qual é o elemento correspondente a esse aqui. Ó, então, quando eu configuro aqui, deixa eu mudar só o nome desse aqui. Vou botar assim, esse aqui é a entrada. Eu acho que esse era Taylor no Reputation Book, eu acho, mas não tenho certeza. Então, sempre que você for usar um paralelo e for na configuração dele, você vai ter aqui, ó, qual é o getter correspondente. O correspondente dele é o out. Tá? E aqui é aquela mesma coisa, força sempre a entrada e na saída não tem fórmula no caso do paralelo, ele sempre vai para todos. Ele não vai ter fórmula. Se for usar um complexo, ele vai ter a fórmula, tá? Igualzinho ao show. Mas tem que ter um fechamento. Beleza? Então, abertura e fechamento quando for usar o paralelo. E um outro, só para a gente fechar, é esse aqui, ó. Eu posso ter os links. Quando é que eu utilizo um link? Por exemplo, eu tenho uma situação aqui, onde eu vou ter uma ação que vai daqui para cá. E eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu não posso cortar, cruzar as linhas, porque vai ficar confuso, eu não sei para onde está indo. E aí, como é que eu faço isso? Eu vou usar um link, eu vou ter um envio e um recebimento do outro lado. Tá? É só para fazer isso que o link serve. Então, quando eu vou configurar eles, do mesmo jeito, eu vou ter um correspondente, tá? Então, eu tenho que dizer, esse aqui está enviando para onde? Que é o destino, é esse link de recebimento aqui. Certo? Então, basicamente é isso. E esse recebimento, ele tem como correspondente já marcado lá o... Coloquei. Enviar. Beleza? Então, de componentes que a gente vai interagir mais são esses. Tá? O tipo de atividade, nós não usamos muito de decisão, tá? Ela é a mesma coisa do outro, a diferença é que ela vai ter uma configuração mais reduzida, porque ela é só uma decisão. Então, normalmente, nós não utilizamos para automação no SS Suite. Tá? Tanto faz usar um ou outro. Esse daqui vai ser mais reduzido, é só para fins de nomenclatura mesmo do BPM. Mas como a gente na automação não tem muito essa questão, então a gente não usa muito. Subprocesso a gente vai tratar depois e atividade de sistema também. Os outros são só representativos. Ok? É isso. Tem uns elementozinhos aqui que são um pouco mais avançados, como sinais, erro e tal. Isso aqui a gente usa em outros momentos. Não vai ter tanto problema agora. Tá bom? Então, fica a missão aí para vocês fazerem os processos. Eu vou mandar essa listagem aqui, tá? Para as definições que ficaram, quem ficou com o quê. Vou colocar na planilhazinha bonitinho. E aí vocês já pegam essa informação lá no chat. Fechado? Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Jonathan, eu queria saber se tu tinha 5 minutos para tratar de outro assunto. Uma dúvida de documentos. Tem sim. A gente encerra aqui, tá? E pode permanecer. Beleza, gente? Então, até mais. Bom almoço para vocês e até semana que vem. Beleza, pessoal? Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde aí, pessoal. Em relação ao que a gente já tem.